Pessoal, quando nós falamos da teoria da lacuna, a teologia ela é muito extensa, né? Quando você estuda a palavra de Deus, em si, ela é muito extensa. Sim. E às vezes você pode acreditar numa coisa hoje, amanhã você estuda e deixa de desacreditar. Eu vou falar por mim, eu não acredito na teoria da lacuna. Porém, temos bases bem interessantes. Quando você lê a Bíblia, o primeiro verso da Bíblia, em hebraico, é Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Sim. Aí depois ele vai iniciar o segundo verso. Ve haaretz haetá torro vavor ve rosh alpine terron veru. Mas esse ve haaretz, esse ve aí, ve é uma conjunção. Sim. Conjunção, ela liga duas palavras ou duas orações. Só que nesse caso, ele tem um sinalzinho nele que vai mudar, um sinal chamado disjuntivo. Certo. E ali vai ser uma conjunção, não vai ser uma conjunção aditiva, como e a terra, e a terra, né? Ali é uma conjunção no sentido adversativo ou no sentido alternativo, tipo mas a terra. Então, a melhor tradução seria, né, depois a gente vai falar de algumas coisas relacionadas à tradução, que eu estou fazendo aí, alguns trabalhos também sobre isso. Mas, se eu fosse colocar em qualquer lugar uma tradução, eu colocaria mas a terra. Então ficaria, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Aí, ve haaretz, e a terra. Era raietá. Esse raietá é um verbo que você não consegue conjugar ele para tornou-se ou se tornou. Então é impossível você ter ali dentro da gramática, dentro das raízes morfológicas, morfossintáticas, de uma análise bem feita do hebraico ali, você falar de teoria da lacuna concernente ao termo raietá, que eu já acreditei nisso, né? Mas infelizmente ou felizmente nós estudamos um pouquinho mais o hebraico e aprendemos que esse verbo não dá para conjugar dessa forma. Mas a teoria da lacuna em si, a crença da teoria da lacuna, esse espaço de tempo seria o quê? O tempo que o dinossauro habitou na Terra? Então, é muito fictício, né? Porque eles acreditam que o intervalo entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2 existe um intervalo gigantesco. Entendeu? De milhões de anos. De milhões de anos. Aí, eles querem inserir a ciência nisso. Aí querem inserir, no caso, os dinossauros, né? Sim. Então, tipo assim, essa tese é uma tese de uma igreja aí, já histórica aqui, que nós temos no Brasil, não sei se eu posso falar o nome, a igreja adventista, né? É mais da tese adventista isso aí. Então, assim, não é porque adventista não precisa ser assembleiano, não precisa ser batista, não é nada disso, é porque realmente não cabe o verbo. O verbo, você não pode, não tem como flexionar para tornou-se, raietá. Então, eu acho que fica impossível. Hoje, a maioria dos gramáticos ou pessoas que lidam com o hebraico de uma maneira um pouquinho mais sóbria, né? Com o hebraico de verdade, nenhum deles tem essa abordagem ali, que realmente ali é uma lacuna ou teoria do hiato. Então isso fica a ideia de que a Terra realmente é bem recente. A ideia é aproximadamente 6.000 anos, tudo mais. Pode ser que sim. Eu acredito nessa perspectiva, entendeu? Tem um professor que ele fala sobre isso, ele é muito conhecido, é o professor Adalto Lourenço. Ele fala muito bem, ele também tem essa mesma teoria, pô. Verdade. Então, por quê? Embora a área dele seja outra, a minha área é a área linguístico-teológico. A área dele já é uma área científica. Ele conecta isso à Bíblia Sagrada. Porém, o que é certo, tanto na ciência, né, Vitinho? Vai bater nos dois, né? Vai se encontrar e vai se tornar a realidade. Então,
por que nós, você acabou de falar, nós compactuamos da mesma ideia? Porque é o que mais certo, né? A probabilidade de ser mais certo seria essa, entendeu? Pô, e eu acho essa parada massa, porque eu já fiquei muito, vamos dizer, encucado com essa ideia. Não, mas, pô, eu vou ler um livro de história e lá tá falando que o fóssil tem 300 bilhões de anos. Um fóssil foi encontrado de 45 milhões de anos. Eu falo, caramba, mas peraí. E antes ainda, que eu falava, não, mas peraí, a gente tá em 2002. 2012, na época. Tipo assim, tem uma Bíblia, chamada Bíblia de Estudo Dake. Dake. Já ouvi falar já. Essa Bíblia, aí tem muita gente que pergunta, né? Se tiver alguém aí no chat aí perguntar, né? Já vou responder logo. Sim. Essa Bíblia é boa, professor? É muito boa. Sim. Porque o que você espera de uma Bíblia? Quando você vai comprar uma Bíblia, você espera notas, estudos. Sim. E, querendo ou não, lá tem. A Bíblia de Dake, foi Dake que escreveu, então é o pensamento dele. Embora tenha algumas coisas que você vai discordar, é o pensamento dele. E uma das Bíblias que tem mais conteúdo é essa, querendo ou não. Então, ela fala sobre essa questão de os dias ali. Existe uma teoria chamada concordistas e não concordistas. Não sei se vocês lembram sobre isso. Não, falar a verdade, eu não... Nós já estudamos isso na teologia. Concordistas é aqueles que concordam que os dias ali são literais. Ali em Gênesis, são literais. Os 7 dias da criação. Cada dia... É literal, 24 horas. Houve tarde, manhã e anoitecer. Desculpe, manhã, tarde e anoitecer, mais correto, né? Então, tem esse pensamento. Eu compactuo desse pensamento. Os concordistas. Existem pessoas que já entendem como era. Cada ano seria uma era. Uma era. Mas eles têm um período, tipo assim, essa era... 1000 anos. Acima. 1000 anos. A maioria é 1000 anos. Entendeu? Então, eu já não só aí já são 7.000 anos. Não compactuo com essa ideia, porque nós temos... E nessa Bíblia, ela tem umas notas, umas referências muito boas em relação a isso, né? Sim.